nome é Alberto, eu sou lojista, eu tenho e-commerce há 7 anos e há 4 anos eu estou na X-Tech. Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho com digital há quase 2 anos, eu estou há 1 ano e meio trabalhando no digital da Pagar.me. Hoje o mercado digital já é imenso, né? Só que ele é uma coisa muito nova, então diferente de outros mercados que a gente consegue estudar bastante de erros que já foram cometidos, no mercado digital meio que a gente está cometendo esses erros. E uma coisa muito comum hoje é a gente subestimar a questão de meios de pagamento, não dar importância devida, a gente vai no mais fácil, ali que não já está pronto, recebe em X e Y, e muitas vezes a gente acaba tendo alguns problemas lá na frente. Você tem alguma experiência com isso, visto que você já está há 7 anos no mercado, bastante tempo? Então, Felipe, a gente está sempre aprendendo, né? Eu no começo, eu nem entendia direito essa, porque eles vêm com esses termos, gateway de pagamento, né? Você fala, meu Deus, eu vou falar em português que eu não estou entendendo. Felipe, com certeza. Eu acho que, assim, é muita informação para a gente, no início, conseguir entender tudo, essas taxas, as divisões que existem. Eu já tive vários caminhos. Primeiro, a gente segue o caminho mais fácil, que é o módulo que está disponível na plataforma, que é mais fluido, é o que a gente vai optar primeiro. Depois eu comecei em evento, comecei a fazer contatos, descobrir empresas, soluções e falaram, não, você tem que fazer diferente, você tem que fazer as contratações separadas, uma empresa que vai fazer a transmissão dos dados, a outra que vai fazer a aprovação, a outra que vai gerar o boleto, e aí eu busquei vários parceiros. E aí depois eu conheci a solução da Stone e é uma questão de conta. A gente, num negócio, qual que é o meu papel? Conseguir, pelo mínimo de custos, oferecer o máximo de benefícios e ter uma diferença, e eu vou ganhar nessa diferença. Então eu preciso reduzir meus custos, esse é o papel do lojista. Então acho que é importante na hora da gente escolher um módulo de pagamento, porque quando a gente abre lá as opções, acabam sendo pequenas diferenças e a gente fica muito em dúvida. Às vezes a gente vai por uma marca que a gente ouviu falar, porque faz uma propaganda na TV, ou por uma cor que está associada a algum banco, alguma coisa assim. O que eu posso falar como experiência de lojista, não sou especialista em e-commerce, nem em módulos de pagamento, nem em finanças, nem nada disso. A gente tem que avaliar 2 pontos que são importantes. Um é a questão da aprovação, porque você tem módulos de pagamento que você coloca, a taxa é legal, está tudo bonitinho, faz a venda não aprova, cliente liga, olha, passei meu cartão, não aprovou, cai lá o pedido e transação negada. E aí você fica, meu Deus do céu, é um golpe? Ou foi o módulo de pagamento que não aprovou? Por que o módulo não aprovou? Então existe uma taxa de aprovação que tem que ser considerada e eu acho que isso é um fator relevante. Você perguntar para o teu fornecedor de solução de pagamento qual que é essa taxa de aprovação naquele segmento. E eu queria depois que você explicasse um pouquinho melhor como que o pequeno lojista pode considerar isso. E outro ponto que eu acho que é legal é a questão do atendimento, Felipe. Porque a gente fica... Quem trabalha com venda sabe a urgência que é. Você perde uma venda se você não tiver uma resposta rápida. E a gente está falando de empresas que são instituições financeiras grandes, que têm uma porção de processos, então abre um chamadinho, um protocolo, é 24 horas para responder, nessa você perdeu a tua venda. Então o que eu acho muito legal da Stone, que eu sou cliente da Stone e o Felipe é meu gerente, eu tenho o WhatsApp do Felipe. E eu acho que a gente tem essa comunicação, é gostoso, porque apesar de ser empresas grandes, a gente tem essa proximidade. Então, às vezes eu até passo questões para você e você fala, Beto, já estou correndo com isso, já abre um chamado assim, porque existe um protocolo, existe um procedimento, mas existe uma resposta rápida. E então, assim, eu acho que a Stone, dentro de tudo que eu comparei, tem uma taxa de aprovação bacana, tem um atendimento bom e tem um preço adequado, que é o que a gente precisa. Mas eu queria que você falasse aí o que você acha legal de... Com certeza. Acho que pontos importantes que você mesmo levantou, essa questão da conversão. É uma questão muito delicada, porque qualquer um pode vender uma conversão no começo e falar, olha, meu meio de pagamento aprova 95% das vendas, meu meio de pagamento aprova 90%, aprova 80%, aprova 99%. Mas o que é importante a gente tentar saber é por que seu meio de pagamento tem uma aprovação melhor.
Né? O que ele faz de diferente do que está no mercado? Ele tem uma transparência com o banco consegue enxergar o KINAI do lojista, né? O modelo de negócio mesmo, ele tem uma função de retentativa no gateway para a gente tentar não perder vendas com sistema fora do ar ou alguma coisa do tipo. Como funciona o antifraude. A base de dados que ele Exato. tem, né? Aí entra na questão de antifraude, machine learning, que a gente consegue trabalhar. E lógico que isso vem muito atrelado ao relacionamento. Se você não consegue nem conversar com alguém quando você vai adquirir o produto, imagina quando você tiver um problema. Né? Então é muito importante que você tenha uma resposta rápida, mas também uma resposta efetiva. Né? Não só aquela mensagem que vem automática e a gente não consegue ter nada do tipo, mas assim, alguém que está tratando o seu negócio, porque qualquer venda perdida faz muita diferença no final do mês. Né? Gente, eu posso dizer como lojista, acho que não tem nada mais desesperador do que você estar atrás de um computador precisando vender, você precisa bater meta, você precisa pagar as suas contas e você tem o cliente quer comprar e você não consegue vender. Isso é uma situação horrorosa e é uma situação que quem não passou vai passar. Então assim, então o legal é isso, você ter essa comunicação, você ter um serviço de qualidade que reduza isso ao máximo e que quando isso ocorra você tem o feedback, você tem o retorno. Então eu estou muito satisfeito porque eu sei o que eu já passei em outros módulos de pagamento, eu sei quanto isso, quanto dá esse problema, né? Não é um problema incomum. Eu acho que se deve a várias razões, às vezes de tecnologia, às vezes cai um servidor aqui, a gente está sujeito a essas coisas. Então eu estou satisfeito com essa história. Com atendimento também, né? Muito, muito. Você não estaria nem aqui, eu estou de verdade. Ah, legal. Outra coisa que é importante, que você tinha até comentado, é que a gente tem muitas nomenclaturas, então a gente tem gateway, adquirente, subadquirente, meu Deus. enfim. Mas uma coisa que é importante é que a gente consiga fornecer o máximo de informações para vocês, para que vocês consigam gerir o negócio. Então, por exemplo, liga um cliente para você e ele fala que a transação dele não está passando. E aí você vai ver no seu portal, tá lá, transação negada. Que informação você tira disso? Nenhuma. Mas e se a gente conseguisse olhar e ver, transação negada por saldo insuficiente? Isso, aí você já resolve 50% da história. Exatamente. Porque você fala, olha, passa em 2 cartões, ou eu faço um pedidinho aqui com uma parte, a gente boleto, dá cartão, consegue gerir o seu negócio. Então assim, já a vida do empreendedor brasileiro é uma loucura, a gente tem coisas que só existem no Brasil, né? E o que é importante tirar do meio de pagamento é que ele te dê todas as opções possíveis para que você eu tenho, por exemplo, uma especificidade do meu negócio, eu trabalho com iluminação, então a gente trabalha com obra. Às vezes a pessoa dá o endereço, te entrega da onde está sendo feita a obra e a fatura está no endereço antigo, então isso dá um conflito. Às vezes é tudo correto, a pessoa tem o dinheiro, às vezes a pessoa também paga no cartão de outro e preenche com os dados de um, mas não por maldade, mas porque paga no meu cartão porque vai pegar pontos, qualquer coisa assim. Então esse feedback é muito importante. Mas eu acho que você falou numa coisa que a gente precisa falar, gato escaldado tem medo de água quente. Então assim, eu já tomei um chargeback enorme. E então, para o pequeno lojista que está começando, acho que é importante a gente falar. A gente, a princípio, vai naquela coisa de preço, né? Eu brinco assim, eu trabalho com iluminação e a gente fala, gente, usar preço como indicador de qualidade é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando a gente não tem conhecimento técnico sobre um determinado assunto, inevitavelmente a gente usa o preço como indicador de qualidade, mas isso é um erro. Então a gente precisa entender. E aí eu fui nessa, buscando taxa e fiz uma coisa sem chargeback. Eu falei, chargeback, gente, ninguém quer chargeback, pelo amor de Deus, só quero vender minha luminária aqui. E aí, nessa, veio um golpe. E o golpe, ele é bem feito, porque ele é um golpe, ele não é uma pessoa que entrou lá por acaso para comprar. Então, contar um pouquinho, porque às vezes as pessoas recebem, então é bom ver como é que as coisas funcionam. A pessoa liga, faz o orçamento, tudo direitinho. Então foi assim, foi uma sequência, acho que de 4 ou 5 pedidos, né, em torno de 1 ou 2 dias. E esses pedidos eram em torno de R$4.000, R$5.000, são pedidos que você corre para atender, se desdobra para atender. E aí existe uma pressão muito grande para aquela postagem, para o rastreamento de postagem, porque a ideia é que todos os dados são falsos e quando aquilo está no correio chegando, a pessoa vai até o
uma agência dos Correios com um documento falso e retira aquele material, então você não tem ideia de onde que é. E aí o módulo de pagamento não aceita, e aí eles fazem isso propositalmente, uma porção de pedidos, porque você acha que é o quê? Pedidos de lugares diferentes, porque um era para o Paraná, o outro era para o Espírito Santo. Você fala, meu, como que é golpe? São pessoas diferentes que estão comprando, por que não está aprovando? E aí uma sequência, você pensa, é o módulo de pagamento, e eu pedindo mil desculpas para o cliente, porque é um problema que está acontecendo, então você acaba mandando sem as devidas seguranças e toma o golpe. Então eu tive até uma sorte muito grande que num determinado momento já tinha sido coletado material, mas uma parte eu perdi e outra estava na agência de correio que me atende. Eu falei, pelo amor de Deus, o caminhão já estava lotado, eles montaram uma carreta, pegaram as caixas, seguraram para mim e tal, me ajudar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa dor do chargeback, porque isso é uma coisa que eu acho que a internet, a gente está no Brasil, o brasileiro diz que a gente é avançadíssimo nesses golpes aqui, né? E como que o lojista pode pensar, como que a gente na hora de escolher deve se preocupar com essa questão? Né? Não, com certeza. A gente entra em alguns pontos quando a gente começa a falar de chargeback. Primeiro, né, quando a pessoa está começando, foi bem o que você falou mesmo. A gente no digital, a gente tem uma mania de chamar as coisas por outros nomes. Né? E aí isso acaba passando despercebido. Então, se você olhasse e falasse questão de roubo, você teria prestado mais atenção. É verdade. Mas vem chargeback. Chargeback passou, né? Mas quando a gente entra nesse assunto, tem muitas coisas que a gente pode conversar. No seu caso, pelo que parece, o meio de pagamento ele negou o pedido. Foi isso. Ele negou o pedido e eu, por falta de conhecimento e ingenuidade, eu passei por cima. Entendi. Não é que não tinha e eu passei por cima porque eu achei que fosse uma falha. Então, porque é um golpe, bem feio, é para você cair nisso. Com certeza. E aí a gente vê, por exemplo, você vende 10 mil reais no mês, e aí você vê uma venda de 5 mil reais, aquela venda é metade do seu faturamento mensal. E aí a gente acaba se afobando, né, que é bem o que o ladrão mesmo ele quer, e acaba caindo nesses tipos de golpe. O primeiro passo é você confiar muito nos fornecedores que você tem. Então, se você contrata algum parceiro para fornecer, seja questão de meio de pagamento, ou seja só questão de fraude, é legal você entender o que ele faz, como ele faz. Então, por exemplo, a gente tem diversos antifraudes hoje com machine learning. Né? Então, a máquina vai aprendendo com diversas coisas. Então ele pega 80 informações do seu pedido e vai começar a traquear essas informações e ele vai gerando scores. Então assim, quando você confia no seu fornecedor, já é o primeiro passo para a gente saber que, essa venda de 5 mil reais que foi negada, tem coisa aí. Então esse é o primeiro ponto, confiar nos fornecedores que a gente tem. Segundo, é saber escolher esses fornecedores. Né? Então a gente precisa assim, a gente vê em muitos lugares garantia de chargeback, né? Até de fornecedores de antifraude, até de meios de pagamento, mas sempre ligado a essa garantia de chargeback, a gente tem uns asteriscos, a gente tem umas letrinhas assim pormenores que deixam as coisas muito complicadas. Então, por exemplo, a gente tem a questão de uma garantia de chargeback para qualquer coisa e a gente tem junto com isso uma antecipação. Então, em 14 dias ou 30 você vai receber o seu dinheiro, você não escolhe, e qualquer coisa, qualquer chargeback a gente garante. Tranquilo, parece ser dos sonhos. Né? Mas o que começa a acontecer? Vamos supor que você tomou um chargeback e, de repente, a sua antecipação que estava caindo, o chargeback veio, travou. Eles começam a pedir um monte de documentação. Sim. Que você não tem, você não sabia que você precisava de tudo isso. Inclusive tem que ter o protocolo assinado. Para você ter o protocolo assinado, você tem que mandar uma carta registrada. O registro custa mais. Hoje você manda para o transportador. Então, assim, é um monte de coisas que realmente eles pedem que é assustador. Exato. E nessa antecipação forçada que você tá tendo, que você muitas vezes já pegou esse dinheiro, já investiu, já comprou mais equipamento, faz um rombo de caixa. E essa é a diferença para hoje falir ou não. Felipe, desculpa, vou te fazer uma pergunta chata aqui. Eu acho que é importante, porque é a dor do lojista. Com certeza. Eu não tinha ideia do que era chargeback, nada disso. Na minha cabeça era assim, eu tenho uma conta no meu banco.
roubam o meu cartão de crédito, o sistema de segurança é uma responsabilidade do banco. Ele que está oferecendo um banco pela internet, qualquer coisa assim. Então, se tem uma fraude, a responsabilidade é do sistema. Sim. Eu, como lojista, tenho a responsabilidade de entregar o produto. Se esse pagamento foi fraudado e os dados, eu acho que deveria ter uma conferência. Eu sei que isso não é uma questão da Stone, isso é uma prática do mercado e eu queria entender, fora do Brasil, se é da mesma forma, como é que é essa história? Porque eu acho um absurdo. Eu acho que o cartão, a legal do cartão é a garantia do recebimento. E isso é uma lenda que tem que ficar clara para as pessoas. Não é garantia de recebimento, cartão de crédito, né? Que é um mito que a gente tem, porque aceita cheque sem fundo, nananã, a gente aqui não, cartão. Não, peraí, cartão não é também 100%. Sim. E é assim mesmo, Felipe? Olha, quanto à questão de fraude, no Brasil ela é um pouco mais elevado, a gente sobe essa barra de média global de fraude no mundo. Então a gente chega na média aí a uns 4%, com nichos tendo números inacreditáveis e nichos tendo bem menos de fraude. Entendi, depende do segmento. Exatamente. Eletrônico deve ser eletrônico, suplemento, é fácil de revender, né? Exato, tudo que vende alguma coisa que é pequena e que tem alto valor agregado acaba sendo muito mais alvo. Né? Tá. Na questão de garantia de chargeback, que isso teria que ficar com o banco, enfim, a gente tem alguns pontos, né? A gente pode até fazer um comparativo com o próprio sistema brasileiro de pagamento, só que do físico. Né? Então o que acontece? Se a gente tem um chargeback no físico também tem chargeback, tá? Não é uma coisa só do digital. O que acontece? Se for chip e senha, então se você inseriu o cartão na máquina e digitou, o chargeback ele é do banco. Se tiver dado o chargeback, quem tem que cobrir isso é o banco, tá? Só que a gente não vê chargeback de chip e senha. Não ocorre. Nunca ouvi falar nessa questão. Tá. Aonde entra o chargeback? Se o cliente fizer pela tarja ou digitar na máquina, venda digitada. Tá? Que é o caso da venda online. Que é como se fosse uma venda online. E aí, o que acontece? No físico, a gente tem essa legislação que se não for oferecido o máximo de segurança possível, que hoje é chip e senha, esse chargeback fica na conta do lojista. E isso passa para o digital. Só que no digital não tem como a gente colocar o chip e senha. Então fica com quem faz a validação. Entendeu? E no caso, hoje o lojista faz a validação, ou deveria fazer, nesse caso, entendeu? Então a gente acaba tendo E você acha que isso é um gap de tecnologia? Daqui 10 anos a gente vai dar risada disso? Vai ter um sistema ou você acha que eles vão se superar aí? Nunca dá pra duvidar de fraudador, o brasileiro é bem criativo, mas a gente começa a ver algumas coisas surgindo no mercado. Então a gente tem, por exemplo, agora meios de pagamento da Apple, então o próprio Apple Pay, que eles validam. Então eles falam, eu tenho certeza que quem está comprando é o próprio cliente, entendeu? Então tem esse tipo de coisa. Você estava comentando, no digital a gente tem alguns tipos de chargeback. A gente tem o chargeback de fraude deliberada, que foi, por exemplo, o que aconteceu com você, que é um fraudador efetivo que roubou uma base de cartão de crédito, linkou com CPF, com nome e e-mail e fez uma fraude mesmo. Então ele tem ação para fraudar. Só que a gente tem outros dois tipos, que chama autofraude, que é quando, não sei se já aconteceu com você compra alguma coisa, só que, por exemplo, na sua fatura não vem o nome da loja. Vem algum outro nome. Aí você fala, e aí você estranha, sim, isso, já. Você estranha e cancela a própria compra. Certo. Nesse tipo de fraude, a gente consegue fazer uma coisa chamada reapresentação. Tá? Isso é bastante comum, é uma prática que foi iniciada há pouco tempo, mas tem tido bastante sucesso. Passa novamente o cartão, é isso? Não, beleza, o cara comprou e no próprio cartão de crédito falou assim, olha, eu não comprei essa coisa, quero dar chargeback. Só que foi ele mesmo. Né? O que a gente pega? A gente pega todas as informações que você tem. Então, AR é um caso, nota fiscal, todo o cadastro que o cliente fez na sua loja, entendeu? E se a gente vê que o nome do portador do cartão bate com o nome do cadastro, com o endereço feito, a gente consegue levar para o banco e falar assim, olha, o meu lojista, no nosso caso o adquirente, o meio de pagamento defendendo o lojista, fez tudo certo. Não tem por que ele não receber esse dinheiro. E a gente consegue ganhar
a reapresentação de chargeback, né, para o cliente. E assim, nessa questão de autofraude, até de fraude amigável, a gente tem chances bem reais de ganho, assim, maiores de 50%, tá? Então, assim, é uma prática bem legal, só que pouca gente sabe, isso não é muito difundido no mercado. E no caso, por exemplo, de uma criança ou de um adolescente pegar o cartão do pai e passar, entra no mesmo... Entra na mesma coisa. Se ele preencheu todo o cadastro com os nomes dos pais, com o CPF dos pais, porque ao contrário do que todo mundo acha, não é tão fácil assim pegar todas as informações. Por exemplo, validar o nome que está no cartão. Isso é muito difícil. Isso é uma informação sua e do banco. Isso não passa nem para o meio de pagamento. Então, se a gente consegue ver que essas informações bateram, a gente acaba tendo provas para conseguir. Tem até uma história muito legal lá na Stone, que a gente conseguiu ganhar uma reapresentação de chargeback, porque o lojista enviou um print do Facebook do cliente tocando a guitarra de R$6 mil que ele tinha comprado. Foi isso que constituiu a prova? Foi junto com a cláusula de reapresentação. Então, assim... E outro cuidado que a gente tem que ter, que foi quando eu tomei esse golpe, eu fiquei desesperado. Eu fui na delegacia e falaram, não, você tem que ir pro Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui na delegacia de crimes virtuais. Você sabe como é que é delegacia? Você é assaltado, vai na delegacia pra você ver como você é tratado. E eu desesperado. E aí, eu peguei os dados, só que os dados eram falsos. E aí eu fui descobrir o Facebook da moça, descobri que ela é uma cortadora de frios num supermercado em Cariacica, liguei no supermercado, falei com a gerente de RH, quer dizer, eu estava praticando um crime, porque eu ia denegrir uma pessoa que era um cadastro falso, uma pessoa que não tem nada a ver com isso. A gente fica completamente desesperado, tem que tomar esses cuidados. Né? Isso que é importante, por quê? Porque o antifraude hoje, ele faz essa validação. Então ele tem um histórico de compras desse cartão, então esse cartão ele sempre comprou entregando para endereço X, entendeu? Então quando o fraudador, ele, na questão da fraude deliberada, ele consegue esse número de cartão, ele não tem para onde esse cartão sempre entregou, entendeu? Ele não tem todo esse track. Por isso que os antifraudes hoje conseguem barrar muitas dessas Mesmo transações. A pessoa com o cartão, ela não tem alguns dados ali de data de nascimento que dá o... É uma questão muito matemática, né? Pura estatística, mas a gente consegue dar scores para cada informação. E aí no final a gente vê se essa transação ela é muito mais saudável ou não, né, nesse caso. Então a gente tem vamos elencar, a gente tem o número do cartão, a gente tem um CPF, a gente tem um endereço, a gente tem um telefone, beleza? Quatro informações aqui para ficar simples. Então o número do cartão é válido, esse cartão tem limite, enfim, tudo ok. Só que ele não costuma entregar para esse endereço. Já é um ponto um pouco complexo. O CPF não bate com a data de nascimento, enfim, que ele colocou nos nomes e nas questões do cadastro. Opa, outro ponto para trás. Mas ele tá com um telefone que é do mesmo lugar do cadastro, da onde ele vai entregar, um ponto para cima. E ele equaliza tudo isso. E essa data de nascimento é até bem questionável, porque, por exemplo, eu quero fazer o check-out mais simples e rápido. E às vezes você está vendendo para a empresa, e aí pergunta a data de nascimento porque o campo fica. E ele é realmente usado, essa a razão. Sim, tem que ter sim, o campo. todo esse cadastro. A gente hoje fica, infelizmente, meio que nesse trade-off, né? De facilidade e segurança. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que acabar achando meios ótimos entre essas duas questões para conseguir fazer o que fica mais fácil, que não vai barrar compras, que não vai ter vazão de checkout, mas também que consiga transmitir segurança. Aí a gente tem diversos estudos, até mostrando que o cliente vê o final ali do checkout já para compra, faz o cliente não desistir do checkout, então tem bastante coisa. Mas essas informações, elas são muito importantes para essa análise do antifraude. Né? Vamos falar de coisa boa, Felipe. Vamos mudar agora, vamos falar de venda. Uma coisa que eu acho interessante, que você podia ajudar a gente, ajudar os outros lojistas, é a questão do parcelamento. Eu já apanhei muito com isso, a gente começa fazendo conta, então a gente quer vender à vista, porque a gente está começando, a gente não tem capital, tem que já comprar estoque, tem que investir em tudo que você quer fazer, um logozinho, um adesivinho, você tem que pagar.
e até o dinheiro vir não é tão fácil. Então, eu uma vez ouvi uma frase, não sei quem falou, mas assim, não adianta você querer vender do jeito que você quer vender. Você tem que entender como as pessoas querem comprar. E a gente está no Brasil, existe essa cultura do parcelamento, o crédito é caro no Brasil, tem os juros. Sim. E hoje eu aprendi que a gente, na verdade, tem um preço equalizado e a gente ganha nos juros. Então, acho que tem duas coisinhas aí que eu vou dar uma dica e eu queria que você colocasse de uma forma mais técnica. Essa é a importância do planejamento financeiro, que eu não tenho habilidade nenhuma, meu negócio sou arquiteto, eu entendo luz, eu gosto de desenho, eu gosto de outra história, apesar de não ter habilidade nenhuma matemática, e é uma conta, isso é uma conta. E é uma conta muito doída, porque eu vejo, às vezes, por exemplo, eu vendi tão bem esse mês. Aí meu pai, que me ajuda com essa parte, ele fala, segura, corta, estamos no vermelho, não dá, o que você vai cortar daí? Às vezes eu tenho que cortar coisas que eu não gostaria, voltadas a marketing, produção de conteúdo. Por quê? Quando a gente vende mais, a gente vende em 6 vezes sem juros, a gente fechou o mês com, vendendo tanto esse mês, mas você vai ter que injetar dinheiro. Aí no mês que vem, dá uma sorte, você vendeu mais ainda. Só que você não sabe se você comemora ou se você se enfia num buraco, porque você vai ter que injetar mais dinheiro, e é uma constante, porque o e-commerce cresce, o mercado cresce, graças a Deus, agora vamos melhorar. Então, isso é um ponto importante, como que a gente pode pensar nessa conta e essa questão do pagamento à vista, quanto que a gente pode dar de porcentagem, porque eu sinto que também o desconto à vista, eu vendo mais parcelado do que à vista, e eu dou desconto à vista. Então, o que você sugere de taxa para desconto à vista? Legal. Isso varia muito de modelo de negócio para modelo de negócio. Então, tem modelos de negócio que a gente precisa trabalhar com crédito o mais curto possível. Por quê? Porque muitas vezes o que o cliente ele acaba pagando na antecipação, ele consegue a mais de desconto dos fornecedores. Então ele tem ele vende até 3 vezes, por exemplo, e ele consegue antecipar tudo para 2 dias, ou 7, ou 15, ou 30, enfim. E com um custo efetivo total aí de 8%, 10% para ficar fácil. Só que se ele pagar os fornecedores dele à vista, os fornecedores dão 15% Entendi. de desconto. Ele com o dinheiro à vista, ele consegue negociar melhor, então vale a pena ele adiantar. Exatamente. Então a gente tem esse caso. A gente tem outros casos que isso não ocorre. De qualquer jeito, ele vai pagar o fornecedor a prazo, às vezes 30, 60, 90, enfim. E a antecipação pode ser um custo que ele não é necessário para ele. Então, primeiro ponto. Quanto a meio de pagamento, tem um meio de pagamento que consegue te atender se você precisar desse dinheiro o mais curto possível ou se você quiser receber no fluxo. Isso é muito importante, dar essa liberdade para você escolher. E aí a gente vai entrando no seu negócio a negócio. Por exemplo, no seu. O desconto à vista, ele não é uma questão que vai forçar muitos clientes. Você tem um ticket baixo. Exato. E não só por isso, porque você tem um ticket médio muito elevado. Entendi. Então, muitas vezes, os clientes vão parcelar. Ele já está pensando, ele já se programou para comprar a prazo, ele nem tem a opção do à vista. Exatamente. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ir por um outro viés e acabar definindo, por exemplo, a parcela mínima. Tá. Entendeu? Então, a gente consegue colocar, eu estou acostumado a vender no à vista R$120. Meu ticket médio é R$120, eu vendo em uma vez. Eu quero começar a forçar ter um parcelado, porque o brasileiro compra pelo parcelado, só por, eu vou pagar ali uma cultura. E a gente tem que entender e aproveitar disso, porque exato. Na verdade dá dinheiro, a gente está sendo banco, a gente tem que pegar exatamente. Eu vou pagar ali R$50 por mês, não vou nem sentir, acho que eu posso comprar um pouquinho mais. Isso é interessante, mas como que a gente pode fazer e se aproveitar disso, como você mesmo falou? Eu vendo R$120 no à vista, então eu estou acostumado a receber no mês R$120 dessa venda. Legal. Então, eu não vou simplesmente abrir o parcelamento e colocar, por exemplo, até 3 vezes sem juros ou até 6 vezes sem juros, sem preparar o meu caixa para isso. Qual que é o ponto? Se você simplesmente abrir o parcelado, falou até 3 vezes sem juros, o cara que estava comprando a R$120 e pagando em uma vez, ele vai comprar R$120 e vai pagar em 3. E aí o seu caixa parou de receber
R$120 no mês e começou a receber 40. E aí esse picadinho você juntando dá um valor Exato. altíssimo. E aí esse é o dinheiro que você vai ter que começar a colocar em fluxo e é o que você falou. E aí vira uma bola de neve, começa a ficar muito difícil. Então o que a gente poderia fazer nesse caso? Pô, o cara compra R$120. Se ele quer parcelar, vamos subir um pouco esse ticket médio. Então a parcela mínima tem que ser R$80. Então, deixa eu falar uma coisa interessante. A X-Tech já fez uma atualização da página da Stone, que você consegue fazer tudo isso fácil. Então isso é muito legal. Você define o valor mínimo da parcela, você define taxas. Então é um conjunto. Então você tem uma empresa que te dá um suporte legal, mas você tem uma plataforma que faz com que você aproveite esses recursos. Sim. Hashtag bora vender, meu povo, porque é difícil, a gente está do outro lado, isso impacta no nosso negócio, a gente precisa dessas ajudas, que na verdade ajuda todo mundo, né? Com então certeza. O painel que está lá que eu estou ajustando, está ajudando a pessoa em casa e está ajudando vocês também. Com certeza, você vendendo mais, é a gente vendendo mais, é todo mundo, né? E assim, isso é muito importante, a gente pensar nessas coisas e aí que tá a parte de tecnologia, ter parceiros tecnológicos com a gente, porque no digital acaba sendo questão de tecnologia, né? Hoje, no meio de pagamento no físico, por exemplo, a gente vê ali uma maquininha, uma outra maquininha, a maquininha faz um negocinho mais legal ali, outra menorzinha, mas no digital faz muita diferença essas questões, né? Porque senão o cliente sai da sua loja, entra no Facebook... Às vezes os clientes que a gente fala que liga, que não consegue finalizar, que você fica desesperado do outro lado, como eu fico, talvez seja 10%, os outros 90% não ligou e eu perdi. Isso é verdade, isso é verdade. Felipe, eu quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram para eu poder estar falando da Ilunato aqui. Hashtag bora vender, X-Tech, Stone, e eu tô, assim, com muita verdade aqui trazendo isso. Eu acredito na Stone, eu acredito na X-Tech e de todas aí, de 7 anos que eu tô apanhando, é a melhor plataforma que tem de módulo de pagamento, de verdade. Fico muito feliz de ouvir esse depoimento, acho que a gente falou até no começo, mas o Alberto é meu cliente mesmo. Verdade. E nem foi combinado. Quando eu vi no e-mail, o Felipe tá aqui e falei, poxa, e assim, que bom. Hoje a gente trabalha lá na Stone para isso mesmo, em prol do cliente, tentando levar o melhor serviço para a ponta, para que o empreendedor brasileiro consiga ver e consiga fazer a diferença hoje no Brasil e ter parceiros que têm o mesmo fit cultural, como a X-Tech, né, o grupo Vertex. Isso é muito importante, porque é essa combinação de parcerias que consegue fazer, por exemplo, a Ilunato uma loja de sucesso. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado pelo convite e hashtag bora vender. Pede desconto depois pro Felipe, não seja bom, pede desconto pra ele.